Não é, veja bem, não é o mercado jurídico, não é o mercado jurídico que cria essa dificuldade de prospecção de cliente. Não é. E também não é a legislação pertinente à nossa profissão que cria essa dificuldade. Essa dificuldade possui outras raízes, outras causas, que não aquelas que a maioria dos advogados acham que são as verdadeiras e reais causas. Né? Então, eu quero aqui mostrar para vocês, né? Quem está me acompanhando pelo YouTube vai ter a possibilidade de, eu não consigo compartilhar a tela com todos, né? Mas eu vou compartilhar aqui com quem está me acompanhando pelo YouTube, consegue ter uma visão do que nós vamos falar hoje. Mas quem está aqui pelo Instagram, eu vou repetindo aqui, tá? Então, veja bem, olha só, o que a gente tem na advocacia hoje, né? Assim, basicamente, nós temos uma formação acadêmica, aquela formação que nós temos lá na faculdade, onde nos é dito que o advogado não deve mercantilizar a profissão. O advogado não deve mercantilizar a profissão. Bom, se o advogado não deve mercantilizar a profissão, isso é uma verdade, né? Dessa afirmativa, que ela é extraída do artigo 2º da Lei 8.906/94, que é o Estatuto da Advocacia e da OAB, né? Então, de lá é extraída essa expressão que é muito explorada nas nossas faculdades, que é o advogado não deve mercantilizar a profissão. E é daqui, olha só que interessante, é de um texto, do trecho de um texto legal que nos é criada a crença limitante. É daqui que surgiu a crença limitante de que advogado não pode fazer publicidade. Eu não sei se intencionalmente ou não, enfim, não importa agora a gente ficar filosofando sobre isso aqui, a verdadeira causa da criação dessa crença limitante, mas advogado não deve mercantilizar a profissão. É diferente de advogado não pode fazer publicidade. Completamente diferente. São expressões diferentes. Parece aquele dito popular: uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mercantilizar a profissão é um tema diferente de publicidade na advocacia. Por mais que para mercantilizar a profissão, o advogado que tenta mercantilizar a profissão, ele vai estar, na verdade, fazendo um mau uso da publicidade. Tudo bem, isso é uma coisa. Mas concluir que mercantilizar a profissão é não fazer publicidade, esse é um grande equívoco, e é daqui que estabeleceu-se o estereótipo do advogado e da advogada passivo, daquele que espera apenas um tipo de cliente, que é o cliente que vem até ele por indicação, que é o cliente que vem até ele com base numa indicação de alguém. Criou-se, então, essa coluna aqui, advogado não deve mercantilizar a profissão. Criou-se essa figura, daqui veio, né, a figura do advogado passivo, aquele que fica de forma passiva, esperando todo o processo de escolha, de conclusão, de tomada de decisão. O advogado passivo é aquele que entrega tudo isso para o mercado.
Na verdade, ele nem se insere no mercado. É como se ele se colocasse num pedestal, num altar, esperando que a sociedade o reconhecesse como o profissional adequado para ajudá-lo no seu problema, ou auxiliá-lo na busca da sua solução. Então, criou-se essa figura, esse estereótipo, e muitos colegas advogados, né, que eu converso, muitos têm essa dificuldade na captação, que, na verdade, ela existe porque o advogado e a advogada estão mergulhados nessa figura que um dia até funcionou. Essa captação passiva, um dia ela até funcionou, ela até foi eficaz, né? Quando tinham poucos advogados, quando não existia o digital, né? Então, o advogado realmente ele tinha um destaque na sociedade. Então, o advogado era reconhecido pelo simples fato de ser advogado ou advogada. Então, quando alguém tinha um problema, poucos nomes vinham à mente. E a busca por advogado o que os nossos educadores jurídicos às vezes se esquecem de cuidar. Os nossos educadores jurídicos, com todo respeito, eles têm uma habilidade, um zelo danado pela modificação da nossa legislação. Os nossos educadores jurídicos, eles têm um cuidado, um zelo danado em acompanhar as reformas legislativas. Então, quando há a eminência de uma modificação numa determinada lei, no Código Penal, por exemplo, no Código Civil, ali os nossos educadores jurídicos já se movimentam para nos auxiliar no que tange a reforma que está prestes a surgir. Aconteceu com a reforma trabalhista, a reforma tributária, que nem foi aprovada, já tem um monte de educadores jurídicos que vivem falando dela, né? Quando surgiu a LGPD, muitos educadores jurídicos, e nada de errado com isso. Nada de errado com isso. O problema é que não é só isso. Isso é uma parte do mundo da advocacia. Às vezes, o educador jurídico se preocupa tanto com a informação técnica, com a nossa formação técnica, que esquece de nos educar, por exemplo, a vender o nosso serviço. Não são poucos, são muitos os advogados que estão ficando pelo caminho, advogados e advogadas que estão abandonando a profissão e que seriam brilhantes advogados e advogadas. Não são poucos, são muitos. São muitos advogados que estão abandonando a profissão e, às vezes, por uma razão muito simples. Não foram alfabetizados no marketing jurídico e no empreendedorismo. Primeiro que a nossa educação básica, ela já é falha. O estudante, ele é treinado para passar em vestibular. Quando nós estamos estudando, lá na nossa infância e juventude, a indústria educacional, principalmente no Brasil, ela existe e quando não há, muito bem. E quando não há. A nossa indústria educacional, ela treina. Os nossos jovens no Brasil hoje são treinados para quê nas escolas? Para passar em vestibular. Para passar no Enem. Ponto. Existe alguma educação no que tange ao empreendedorismo? Não. Mas o advogado é um empreendedor. Por essência. Então, nós temos aqui uma primeira falha do sistema educacional. Tudo bem, aí nós entramos na faculdade de Direito. Que bom, agora vamos resolver esse problema, essa lacuna que tem na nossa vida de empreendedorismo.
A faculdade resolve? Não. A faculdade, ela nos ensina, ela coloca lá na sua grade, nos 5 anos de faculdade, o marketing jurídico? Não. Dá umas pinceladas. E quando tenta fazer alguma coisa, atrapalha. Porque vai lá e bota um mantra, que o advogado não deve mercantilizar a profissão. E aí conclui-se que a partir dessa expressão, que é uma expressão legal, é um texto de lei, é uma cópia de um texto de lei, inclusive, vai se concluir que o advogado não pode vender. O advogado não é vendedor. O ser humano é vendedor. Todos nós somos vendedores. Talvez o juiz não seja, porque ele é um concursado. Talvez o promotor de justiça não seja, não precise ser, porque ele também não representa a si mesmo, ele representa o Estado, né? Nem poderia. Então, a maior dificuldade em si prospectar clientes na advocacia parte da ausência de ensino de marketing jurídico.